Graças ao nosso Deus e Pai, nossos irmãos em Cristo, que podemos estar reunidos mais uma vez com alegria e paz no coração, porque o Senhor é Deus fiel neste dia 14 de junho de 2026. Agradecemos, acima de tudo e de todas as coisas, o nosso Deus soberano, que nos permitiu estarmos reunidos para cultuarmos a palavra do Senhor, para praticarmos a palavra do Senhor, para ouvirmos esta palavra santa. E somos gratos a cada um de vocês que neste momento estão nos vendo, quer presente, quer através deste vídeo na internet. Vamos orar ao nosso Deus e Pai, para que possamos iniciar o nosso culto. Ó justo e santo e bondoso Deus, conhecedor de todas as coisas, porque todas elas foram por ti criadas e todas elas lhe estão sujeitas. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Pai, por uma semana que tem passado, que tem nos concedido. Algumas dificuldades vieram, sim, mas o Senhor nos concedeu ultrapassar todas. E aqui chegamos por tua graça, o teu favor, a tua misericórdia e o teu amor. Permanece com esses teus santos que estão neste momento nos vendo, concedendo esta graça maravilhosa, o teu Espírito Santo tocando ao nosso coração. Também aceita o nosso humilde louvor, atende a súplica, ao pedido de oração desses teus filhos que vão aqui participar nesta noite. Aceita, por misericórdia, Senhor meu Deus, tudo aquilo que cada um desses teus servos tem para ti nesta noite. Também te agradecemos por este privilégio de podermos estar participando da Santa Ceia do Senhor, reunidos em união e em comunhão. E temos a certeza que o Espírito Santo falará com cada um de nós. No nome santo de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor Salvador, é que nós te pedimos, te bendizemos, te louvamos e te agradecemos a tua santa presença. Amém. Então aqui chegamos ao segundo domingo do mês e temos como nosso tema o título Como Amadurecer. Então, na verdade, como amadurecer corretamente. Então, para que não venhamos no futuro a ser considerados imaturos na palavra do Senhor, com certeza. Então, o nosso texto está no livro de Hebreus, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. Aquele que tem a sua Bíblia neste momento, possa abrir na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Assim está escrito: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo final. Assim faremos, se Deus o permitir. Amém. Então, alguns pontos importantes que nós temos que saber sobre deixar os ensinos elementares. O que significa isso? Ou seja, para não estudar mais a palavra de Deus? Evidentemente não. Mas vamos aqui tentar esclarecer alguns pontos juntamente com os irmãos que estão nos vendo. Vamos louvar ao nosso Deus também com 2 hinos da nossa harpa cristã, 2 hinos bem conhecidos. O primeiro hino de número 243 e o segundo de número 273. O primeiro hino, 243, tem por título Ao Abrir o Culto. Amém? Então vamos louvar ao Senhor. 1, 2, 3. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isso, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura sim nos enlaces, para ouvir o que nos for dado.
Ó, nos manda a tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida para tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa os cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Abençoa, abençoa os cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Sim, estamos sempre bem abrigados, protegidos, guardados pelo Senhor. Não estamos livres de nenhuma intempérie, nenhuma maldade. Não estamos livres, não estamos isentos. Mas o Senhor sabe que passamos por essas dificuldades, e essas dificuldades vêm, mas são passageiras, e o Senhor é Deus eterno e está sempre conosco em todas as nossas dificuldades. O segundo hino, de número 273, só a ti recorrerei. O nosso refúgio sempre presente, e deve ser a ele o primeiro a quem buscaremos em todas as nossas decisões, em cada um dos nossos passos. Buscar o socorro do Senhor, a orientação do Senhor, a ajuda, o amparo, a presença do nosso Deus. 1, 2, 3. Quer nas trevas, quer na luz, só a ti recorrerei. Só a ti, meu bom Jesus, e socorro acharei. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Quando os lutas, penas, dor, neste mundo encontrar, eu te buscarei, Senhor, e virás me consolar. É verdade. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Quando o grande tentador a minha alma combater, pela graça do Senhor, todo mal hei de vencer. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Fortes lutas eu terei neste mundo enganador, mas socorro eu acharei em ti sempre, meu Senhor. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Só a ti, meu Senhor,
só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Só em ti, Salvador. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Mais uma vez. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Bem, refúgio sempre presente, aquele que está atento a tudo o que você e eu fazemos. Por isso, ele pode nos socorrer em tempo oportuno e tem esse poder e ele se alegra em nos socorrer. Então, vamos buscar sempre o refúgio do Senhor, quer em nosso favor, quer em favor de outros que muitas vezes nem a palavra do nosso Deus conhece. Mas vamos estar orando, intercedendo em favor de aqueles que ainda não conhecem a palavra do nosso Deus. E ele tem sido fiel, respondido às orações, e irmãos que estão conosco são testemunhas, e que o Senhor tem sido fiel às respostas às orações dos nossos queridos irmãos. Então, hoje, neste momento de oração, eu gostaria de agradecer a Deus por livramentos, por bênçãos que Ele tem concedido a mim, a minha esposa, ao nosso lar, à nossa família, nos concedendo a presença dEle, nos abençoando sem merecer. Por isso, somos gratos ao nosso Deus por esta oportunidade e gostaria que os irmãos lembrem-se de nós nos momentos em que cada um de vocês buscarem ao Senhor, lembre-se de nós e orem também em nosso favor. Vamos ouvir os irmãos que estão conosco, por gentileza. Aqui estão. Paz do Senhor, queremos agradecer, né, a bondade de Deus por nos permitir estar mais uma vez aqui e saber que Ele é Deus, né? Estava lendo a palavra aqui, meditando, falando com a minha esposa, que está um pouco desanimado, e às vezes a gente esquece da palavra e esquece quem é Deus, né? Ele é o Todo-Poderoso e por isso a gente se sente fraco, né? Ao final dessa palavra aqui, Deus falou comigo que comigo não, vai falar com todos, né? Que a gente às vezes quer fazer tantas coisas, mas a gente pergunta para o Senhor. Paulo nos ensina, né? Se Deus quiser, né? Então, estou falando isso para mim, irmãos, que eu já aprendi hoje. E se a gente não buscar, a gente não encontra, né? A palavra diz isso, né? E quando a gente está fraco, Jesus disse que é aí que a gente está forte, né? E quero agradecer essa semana difícil, lutas, mas também quero deixar uma palavra que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, né? E não sei de onde vem essa força, porque muitas vezes a gente está precisando, como o pastor falou, né? Às vezes a gente também está orando, mas também está precisando de oração, né? Continuar orando, né? Pela viagem, pela mãe da Harumi, que está, graças a Deus, está indo bem, já eu creio que está tudo certo para buscar a mudança dela lá, e eu possa ir lá também acomodar ela tudo certinho, pela vida do Lucas, né? Do meu netinho que estava lá assistindo o jogo com ele, e principalmente pelo trabalho, né? Que às vezes a gente passa lutas terríveis, mas que a gente possa continuar buscando a presença do Senhor em todos os lugares. Amém? Deus abençoe. Paz do Senhor, irmãos. Primeiro agradecer, semanas anteriores foi bem puxado para mim, no quesito trabalho, muita carga horária, mas graças a Deus, para honra e glória do Senhor, eu consegui vencer todos os dias e aqui estou com saúde. Quero pedir oração para um amigo meu que está passando por muitas dificuldades de saúde no Brasil, a mãe dele também, então ele se evadiu do hospital para poder socorrer a mãe dele. Está numa situação bem complicada, né? Pai solteiro, filho único, não tem quem recorrer, ainda com filho adolescente em casa e correndo de um hospital para o outro.
né? Então, pedir muita força para o André, para a Haruê, que é a mãe dele, né? Que Deus dê saúde. Como ele mesmo disse, Deus deve estar provando ele, porque as batalhas estão bem fortes, né? Pedir para que minha mãe consiga encontrar o caminho de Cristo para ter a salvação, para mim é muito importante. Eu oro sempre por ela, pelas pessoas que eu conheço, sempre que eu posso. Eu falo levemente de Cristo, assim, para não me tornar chata e a pessoa fugir, né? E não querer nem ouvir. Então, sempre que tem oportunidade, a gente vai falando um pouquinho, né? E pedir também pela nossa congregação, que ela aumente, todos com saúde, todos alcancem os seus desejos do coração, se for da vontade de Deus. Isso é tudo. Amém. A paz, irmãos. Primeiramente, agradecer pela semana. Eu pedi oração para os irmãos na semana passada e, graças a Deus, agora eu estou 100%, graças a Deus. Meu pedido agora é pela prima da Keiko. Ela estava fazendo um tratamento com câncer, por hormônio, né? Ela estava bem, estava só mantendo, só que agora a gente ficou sabendo que ela teve que fazer quimioterapia. Então, a gente não sabe ainda, a gente só ficou sabendo por cima. Domingo a gente vai se encontrar com ela, né? No encontro que os irmãos estão sabendo. E para que Deus possa entrar com providência, né? Porque complicado, né? O marido trabalha, também estava doente, e só ele e a filha. Para que Deus possa entrar com providência, né? Na vida dela. Essa é a principal semana que passou, né, e pedir que Deus abençoe a semana que vai entrar, né, agradecer pela saúde do Anderson, que graças a Deus está se restaurando, né, e o pedido de oração também é o mesmo, né, pela minha prima. Bom dia, boa noite. 先週ちょっと、横浜の友達、心房細動の友達とちょっと山登り100メートルぐらいの、コース、ハイキングコースを回ったんですけども、やっぱし状態が悪くて、ちょっと途中、一つ山を登って頂上に行ってから、その先はどうかな、ハイキングコース回るかっていうことで話したんだけども、やっぱちょっともう無理だと。で、引き返してきたんだけども、やっぱし、心房細動の方の手術するかどうか迷ってる部分があるみたいで、それに輪をかけて、歯の、抜歯をしたいみたいで、虫歯の残ってたのを抜歯したら血が止まらないみたいな話してて、で、そのこともあって、ちょっと具合が悪かったんだという話だったんだけども、やっぱしちょっと考えてみたらどうかなという話をしていたんですけども、やっぱし、手術すればある程度は治るんだけど、やっぱし、手術したら完全に治るかっていうと、再手術することもあるんで、ちょっと心配してるんだという話にしてましたので、ちょっとその部分を含めた形で、ちょっとお祈りをしているということです。以上です。Então, gostaria que continuasse orando pelo amigo dele, né? Esse que escala montanha junto, né? Então, ele tem problema no coração, né? Então, é problema grave dele, né? Ele tem. E subiu a montanha até o pico, mas depois ele passou mal, começou a vomitar. Mas dia anterior, disse que tinha arrancado dente lá do fundo, né? Então, e como ele deve tomar sangue não. Ele deve tomar remédio para deixar o sangue assim bem fino, né? Então, geralmente, quando faz cirurgia de dente, é difícil coagular, né? Então, diz que tava ainda, não para de sangrar, né? Tá sangrando e tal.
e ele passou mal, começou a vomitar, né? Então ele ficou assustado, entendeu? Mas graças a Deus voltaram bem, sem problemas. Né? Eu gostaria que orasse por ele, porque a cirurgia, né? Ele está pensando se faz ou não. E o médico falou assim que pode ser que ele vá precisar de fazer mais de uma cirurgia, né? Então ele está pensando com essa idade, né? Depois de 70, né? Na quase 70, né? Então gostaria que orasse pela salvação dele em primeiro lugar, ele e a família. Em nome de Jesus. Amém. Irmão Sebastião, irmã Leia, tem mais irmãos? Irmão Sebastião, irmã Leia, por gentileza. Graça e paz a todos. Deus, né, pela semana que passou, pelas bênçãos concedidas, por uma bênção também que a prefeitura daqui deu uma ajuda, né, ao comércio, e por pessoa deu 6 mil em cupom para a gente comprar. Então, tudo isso é motivo de alegria também, né? E agradecer a Deus também por tudo que Ele tem feito por nós, nos ajudado, nos protegido, nos guiado, nos dando forças para continuar cada vez mais e saúde. E também continuar pedindo pelo meu filho do Samuel, né? Que Deus possa fazer com que logo, né? Eu estou um pouco ansiosa ainda, mas tem que saber esperar, né? Com paciência, esperar e que a resposta vem de Deus. Isso eu digo para mim todo dia. Mas esse é o meu pedido. E também continuar pedindo oração pelo amigo da minha filha, né? A Sati, que continua ainda, né? Se recuperando da quimioterapia, né? Cada vez é uma situação mais forte. Que Deus esteja protegendo ela. Amém. Graças paz. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivo, de estar nesse momento participando desse declarado maravilhoso. Pelo clima maravilhoso aí fora, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida e pelo ar da sua graça. Meu Deus. O pedido de oração é por todas as famílias, não só a minha, mas por todas as famílias do Brasil, aqui do Japão. E o pedido de oração também pela nossa nação, pelas nações aí afora também, que se encontram em conflitos. E Ele vai estar nos fortalecendo, nos dando mais força, mais coragem, porque nós sabemos, né, que o fim está chegando, Jesus está voltando, e que nós possamos estar preparados, né? Nós podemos estar preparados, porque nós não devemos ser como as virgens, né? Aquelas que deixaram para se prevenir depois, correram atrás. Então, que nós possamos estar preparados nesse momento, porque Jesus está voltando. Amém. Filho? Samuel. Sim, agradecer por esse ano aí junto, mal, protegendo, com a gente, fazendo trabalho de manhã com a gente, para a família. Amém. Que tudo certo com nossas vidas. E assim como o Lúcio da minha mãe, graças a Deus, nos proteja. Agora é o filho do meu esposo, Saraiva. Bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Pela oportunidade de estar na casa do meu pai, né? Oração pelo amigo, né? Agora eu fico sabendo. Mas ele acabou de falecer, né? Ele não está muito bem. Creio que a igreja está orando por ele. Trazer com força para ele. Amém. É isso? Amém. Amém. Larissa. Graças a Deus a todos. Eu estou agradecendo a Deus pela minha vida, pela vida da minha família. Estou pedindo sou a minha mãe, do meu irmão. Força para a família dela.
Senhor, quero agradecer a Deus por tudo que é e tem feito, pelo cuidado dele, também pedir da nossa família, do meu tio Luiz, que está doente, e pelo nosso país Brasil. Uma Bianca resolve. Sim. Vamos. Sim. Então, ela Só pode repetir? É só agradecer e pedir recuperação dessa constipação que eu tô mesmo aflita. Tá bem, então. Beleza. Irmã Mieko, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Eu também só temos que agradecer a tudo e a todos, né? Continue pedindo oração ao meu irmão, né? Que está bem melhor, graças a Deus. Continuar a fase de repouso. E também pelo nosso querido filho de filho, né? Irmão Tiago, que se acidentou aqui no Japão, né? Ele já está bem melhor, não vai precisar mais de cirurgia, mas querem transferir ele para o hospital de convalescência para fazer fisioterapia. Ele continua Jesus. em coma, Vamos orar. continua em coma. Eu Sim. ajudei a ver vários hospitais de fisioterapia com onsen, né, com águas térmicas, que a recuperação é bem melhor, mas depende do hospital também, essa vaga, essas coisas tudo, né? E a família pede constantemente oração pelo nosso país, pelo Brasil e pelo mundo, né? E agradecer a Deus. Amém. Nosso soberano e eterno Deus e Pai, louvado e engrandecido é o teu santo nome por todos esses pedidos aqui registrados e que o Senhor esteja atendendo a súplica do coração de cada um desses teus filhos que tem o desejo, ó Deus e Pai, que o Senhor atue grandemente, poderosamente, abundantemente em cada uma dessas vidas e que o Senhor esteja concedendo esta graça maravilhosa da restauração, da recuperação. Ali aos familiares do Anderson, aos familiares da Keiko, Senhor meu Pai, a qual tu conheces e sabes das necessidades, das poucas forças que cada um de nós temos, mas o Senhor é Deus poderoso, altíssimo, grandioso, e que pode todas as coisas, ainda que para cada um de nós seja impossível realizar, continuaremos confiando na tua presença, e esses pedidos aqui mencionados nesta noite estão registrados, Senhor meu Deus, junto a nós, mas junto ao teu trono, que é o mais importante, porque o Senhor sabe e conhece o coração de cada um desses teus filhos. Por isso, atende ao pedido, o coração do nosso irmão Anderson, da nossa irmã Keiko, em favor da sua prima, ao nosso irmão Carlos, em favor dos seus familiares, em favor da sua ida ao Brasil, que o Senhor ali esteja abençoando, a irmã Harumi, em favor do André, ó Senhor meu Pai, que o Senhor sabe, também a mãe do nosso querido irmão André, que o Senhor ali esteja abençoando, guardando, protegendo e concedendo a tua presença justa, santa e boa. Também em favor do nosso irmão Nishimura, que o Senhor ali esteja abençoando o seu lar, a sua família, a sua esposa, o seu local de trabalho e aquele seu amigo, ó Senhor, mas que ele possa conhecer a tua palavra acima de tudo, antes de partir desta terra, e o Senhor conceda esta graça maravilhosa de um encontro com o teu filho para testemunhar da tua santa e preciosa salvação. Ao nosso irmão Melvin Santana, a irmã Renata e seus filhos, que não podem estar conosco ali onde estiverem, Pai, derrama das tuas bênçãos e abençoa o lar, a família e os pedidos que o nosso irmão tem e a nossa irmã Renata também os tem. Estão diante do teu trono e o Senhor sabe e conhece, e o Senhor é aquele que pode responder, pode abençoar. Em favor do nosso irmão Samuel, ao seu pai, à sua mãe, à sua irmã, ao seu irmão, a todos os familiares que ali estão na casa do nosso irmão Sebastião. O desejo do coração de cada um deles é que o Senhor continue abençoando, guardando, protegendo e concedendo esta vitória tão preciosa que eles desejam e que todos nós desejamos em favor deles. Que o Senhor é Deus fiel
E o Senhor já tem abençoado a nossa irmã Raíssa, tem dado bom testemunho de que o Senhor é aquele que fez maravilhas e que o Senhor também possa estender essas maravilhas àquela mulher, àquela pessoa amiga da Raíssa, que passa por dificuldades de saúde semelhantes à prima da Keiko, mas que o Senhor é Deus poderoso para abençoar ambas estas tuas filhas com todas as tuas bênçãos. No tempo por ti determinado, o Senhor vai agir e a tua mão forte ninguém pode impedir que o Senhor esteja abençoando a cada um desses teus servos. Igualmente, a nossa irmã Luzinete, que o Senhor lhe esteja abençoando o irmão Zé Ronaldo, a esposa da irmã Santina, aos familiares todos da irmã Luzinete, a Janete, seu filho, seu esposo, a cada um daqueles que lá estão. A nossa nação necessita e carece de ti, ó Deus justo, santo e bom. Por isso, entregamos em tuas santas e preciosas mãos os pedidos desta tua filha, para que o Senhor possa continuamente estar abençoando, como os tem abençoado já de muito. Somos testemunhas. E o Senhor é Deus fiel e eles permanecem fiéis à tua santa palavra. Igualmente a nossa irmã Bianca, que o Senhor possa restaurar, renovar, restabelecer a saúde plena da tua filha, para que ela possa estar alegre na tua presença, que possa estar trabalhando com alegria e paz no coração, porque outras vidas dependem da presença desta tua filha ali naquele hospital. E que o Senhor ali esteja abençoando, não porque merecemos, mas porque o Senhor é Deus fiel. Aos pedidos da minha esposa, em favor daquele jovem Tiago, em favor do nosso irmão Ogata e demais irmãos que passam, do meu cunhado e demais irmãos que passam por problemas, dificuldades de saúde. O Senhor ali esteja com eles, Senhor meu Deus, consolando quando necessitam de consolo, restaurando quando precisam da restauração. Tudo tem um tempo determinado e o Senhor é aquele que vai trabalhar e vai permanecer junto conosco. Por isso te louvamos hoje neste início de noite com um louvor a ti recorrerei. E cada um desses, com certeza, tem buscado a tua presença e permanece com cada lar, cada família desses que estão nos vendo pela internet. E muitas vezes não conhecemos, mas o Senhor os conhece, o Senhor, por misericórdia, pode abençoar a cada um em cada um desses pedidos. Nesta noite de Santa Ceia, nós te agradecemos e te pedimos a presença do teu Espírito Santo, concedendo esta alegria de poder participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus mais uma vez. E é no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, por todos esses aqui presentes, e nós te agradecemos a tua misericórdia, o teu favor e o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Então, Deus esteja conosco. Muitas vezes nós não sabemos, a palavra de Deus diz, nós não sabemos o que pedir nem como pedir. Mas a palavra do Senhor, esta mesma palavra santa e verdadeira, nos diz para buscar, para bater. Então, é o que nós estamos fazendo e é o que nós continuaremos fazendo. Buscar a presença do Senhor, bater a porta do Senhor para que Ele possa abrir, concedendo as bênçãos do Senhor imerecidas, mas muitas vezes recebidas e com o coração agradecido. Cada um desses irmãos, Pai, possa continuar na tua presença, por tua graça e teu favor, assim como cada um de nós, que o Senhor tem nos abençoado. Estende as tuas bênçãos, ó Deus Santo. Então, meus queridos irmãos amados, voltando ao nosso texto, então, que nós temos visto no início do nosso culto, então, hoje, a carta aos Hebreus, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. Então, nós podemos ler novamente, mas nós devemos saber que essa epístola, que é chamada epístola, é a mesma coisa que se chamar carta. Então, não é um evangelho, é uma carta, uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos Hebreus. Então, é uma das cartas mais profundas do Novo Testamento em todos os seus atributos. Então, nós podemos ver que essa carta nos informa e nos tem
e nos tem preciosas informações. Então, ela foi escrita para uma comunidade de judeus convertidos, mas que enfrentavam a tentação de retornar ao judaísmo. Então, eles alguns ficaram indecisos se permaneciam seguindo os ensinamentos de Cristo, de Paulo também, ou se voltavam a praticar o judaísmo, que é diferente, evidentemente, do cristianismo. Então, eles enfrentavam essa tentação de voltarem. E Paulo, então, declara e prova que o Senhor Jesus é superior aos anjos, a Moisés e ao sacerdócio levítico. Então, nesta carta, não exatamente nestes versículos que nós lemos. Então, no final do capítulo 5, o apóstolo Paulo expressa a sua frustração com a imaturidade espiritual dos hebreus. Então, ainda eram imaturos, não eram completamente cheios do conhecimento do nosso Deus. Então, ele afirma que eles eram lentos para ouvir e necessitados de leite e não de alimento sólido. Sabemos que a diferença entre um bebê e você e eu é que o bebê ainda se alimenta de leite e nós de alimento sólido. E os dias de vida, evidentemente, mas tudo permanece semelhante, uma vez que um dia nós também fomos um bebê. Então, Paulo percebe isso e nessa carta ele avisa para essas pessoas que eles estão meio assim tardio, meio devagar, meio lentos em ouvir e devido a isso eles ainda precisam mais uma vez daquele alimento básico que é o leite, em se tratando de um bebê. Então Paulo deseja aprofundar-se em doutrinas mais elevadas, ou seja, explicar mais sobre o que é, na verdade, o nosso Senhor e Salvador. Mas ele percebe que ele precisa ensinar mais sobre o Senhor Jesus para que os crentes não venham a apostatar da fé. Então, eles eram judeus, tem que pensar nisso. E muitos de nós não éramos judeus, mas éramos de outra religião, vamos dizer assim, alguns. Então, Paulo percebeu isso e ele percebeu também que ele precisava também, além de ensinar o que era melhor para o crescimento deles, mas também tinha que ensinar aquilo que era necessário, que era o básico. Senão eles iam apostatar da fé. Então, o capítulo 6, que nós lemos, pode ser dividido em 3 partes principais. Do versículo 1 ao versículo 3, o chamado para avançar para a maturidade, que é o que nós vamos ver. Do versículo 4 ao versículo 8, a terrível condição daquele que se afasta de Deus. Então, ele manda para que as pessoas avancem no conhecimento, porque senão vão passar por essa terrível condição registrada do versículo 4 ao versículo 8. E do versículo ao versículo 12, graças a Deus, ele dá palavras de encorajamento e confiança em Deus. São 3 pontos importantes para que possamos crescer. Para quê? Para não decair na nossa fé, ou muitas vezes alguns abandonam a fé, e palavras de encorajamento para aquele que permanece na fé. Então vamos ver hoje a primeira parte desse texto, do versículo 1 ao versículo 3 que nós lemos. E o versículo 1 se inicia com a palavra portanto. Então por que será? Portanto, por causa do que está escrito nos versículos finais do capítulo 5. Eu vou ler, mas é para lembrar. Então, no capítulo 5, versículo 12, ele diz: embora a essa altura já devessem ser mestres, mas precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus.
o básico. Então, precisando de leite e não de alimento sólido. Então, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Ele percebeu isso naquela comunidade. E no versículo 13, ele diz: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Então, na parte física, a pessoa se comporta como uma criança. Então, quem se alimenta de leite ainda é criança. E na parte espiritual, né, não tem experiência no ensino da justiça, da palavra de Deus. Então, no versículo 1, ele diz: prossigamos até a perfeição. Então, prossigamos significa o quê? O que significa esse verbo? É um ato contínuo que nos motiva a permanecer, a buscar algo que ainda não alcançamos. Então, isso que é prossigamos. Então, eu estou numa estrada, vou de uma cidade para outra, cheguei numa parte do caminho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que permanecer e, de alguma forma, estar na estrada para continuar até que eu chegue ao meu objetivo. Então, prossigamos até a perfeição. Então, ele tem que chegar até um ponto onde aquele cristão chegue à perfeição. Então, o cristão não deve permanecer parado apenas no conhecimento dos fundamentos de Cristo. Então, precisa tomar cuidado com o que eu estou dizendo. Então, não é para permanecer parado apenas no conhecimento dos fundamentos de Cristo. Mas ele disse, prossigamos, então é algo que nos lembra de ação. Então, o cristão não permanece parado nesses fundamentos de Cristo, mas busca chegar à maturidade cristã pelo conhecimento pleno do Senhor Jesus, mas não totalmente. Então, não podemos conhecer a Jesus totalmente, porque não conheceremos nem na eternidade, porque ele é infinito. Quanto mais eu conheço, mais ainda falta conhecer. Se ele fosse finito, como qualquer outra coisa deste mundo, chega uma hora que você fica enjoado. Então, você conheceu totalmente e você quer ser até professor, mas não é o caso. O Senhor Jesus, o nosso Deus e Pai, nós jamais vamos conhecer totalmente, ainda na eternidade, porque ele é infinito em todos os seus atributos. Então, nós devemos conhecer ao Senhor Jesus até o conhecimento pleno que o Senhor nos capacita a conhecer dele e nos permite. Então, o crescimento espiritual é uma característica do cristão ativo. Aquele cristão ativo que procura buscar a presença do Senhor, ele tem um crescimento espiritual, que não está estagnado, que não está parado. Então, para ilustrar o seu ponto de vista, o apóstolo Paulo apresenta 6 doutrinas fundamentais e importantes. Não é que é para deixar de lado, para esquecer e não vamos mais falar delas. Não. É que essas doutrinas fundamentais eram o ABC, o início, né, da fé cristã, e que não devem ser abandonadas em nenhuma fase da vida cristã de ninguém. Ah, mas eu conheço isso, mas é bom lembrar. Mas também não ficar repetindo. Ah, Jesus é bom, Deus é amor, Jesus é bom. Só. Então, ele apresentou 6. Fé em Deus e no Senhor Jesus. Então, não deve ser abandonada. Nós não vamos ficar falando só sobre fé em Deus e no Senhor Jesus. E precisa ter fé e todo culto é a mesma coisa. Arrependimento por esforço humano. Muitas vezes pessoas falam, você tem que ter o arrependimento e tem que chegar à salvação, mas não é por esforço humano. O arrependimento vem até nós, é o Espírito Santo que trabalha em nós. Então, é algo que nós já sabemos. A doutrina dos batismos feito pelos judeus. Então, os judeus tinham uma doutrina um pouco diferente dessa que nós temos atual, e que nós batizamos uma vez só e não há necessidade de outro batismo. Ele era a doutrina dos batismos, no plural. Então, não precisava ensinar isso para eles.
Para nós, evidentemente não, porque nós só temos uma. E a imposição de mãos para ordenar alguém para o ministério. Isso existe, mas não precisamos ficar repetidamente falando sobre esse assunto, porque são princípios, são o ABC, os primórdios de tudo que nós podemos conhecer sobre o Senhor Jesus. Então, também para o Senhor Jesus conceder bênçãos, receber o Espírito Santo. Hoje mesmo já ouvimos 3 semanas sobre o Espírito Santo na igreja, pela manhã. Então, é algo que deve ser falado, mas não ficar apenas sobre isso. Em quinto lugar, a ressurreição dos mortos, né, que nos garante a vida eterna por Cristo Jesus. Então, devemos falar disso? Sim, mas devemos falar das consequências também desta vida eterna, de como chegar nessa vida eterna e como permanecer na vida eterna. Também, e o sexto lugar, Paulo fala sobre o juízo eterno. São esses versículos, o versículo 2 que nós lemos. Então, o juízo eterno, ou seja, o que é o juízo eterno? É a certeza de que todos os homens, todos, de qualquer tempo, de qualquer época, de qualquer religião, todos os homens prestarão contas a Deus de todos os seus atos e obras. Então, isso é o juízo eterno. Então, essas 6 verdades e algumas outras são verdades que, na verdade, são o fundamento, ou seja, a base, o alicerce, mas não o edifício inteiro. Não é para conhecer só isso e permanecer nisso, como se a Bíblia e todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento se baseasse somente nisso. E muitas pessoas, então, ficam pregando somente sobre esses fundamentos. Isso significa que é um sinal de imaturidade dessas pessoas. Não estou dizendo que não é para falar. Depende de quem você está encontrando e falando. Eu não vou falar um assunto de maior conhecimento para uma pessoa que necessita leite. Então, ele é um neófito, como está na palavra, ou seja, ele é um novato na palavra de Deus. Então, nós sabemos que tem pessoas que você fala para ele abrir o livro de Salmos, ele não sabe nem onde é o livro de Salmos na palavra de Deus. Então, essa é uma pessoa o quê? Um neófito, uma pessoa que ainda não está amadurecida na palavra de Deus. Então, é preciso construir um edifício sólido utilizando todos esses fundamentos. Então, quando vamos iniciar com uma pessoa, nós vamos iniciar com os fundamentos. Você não entra na faculdade no 3º ano, você entra no 1º, para aprender o básico e vai crescendo. Na palavra de Deus, a mesma coisa. Então, vamos iniciar evangelizando com os princípios, com o básico, com aquilo que a pessoa tem de conhecimento da vida natural. Mas, para crescer, precisamos ter um conhecimento mais profundo sobre Cristo, se é que queremos crescer e conhecer mais a Deus. A palavra de Deus nos incentiva a conhecer mais ao Senhor. Então, isso não significa que devemos esquecer ou anular as verdades básicas do Evangelho. Anular, aqui não se fala mais sobre isso, não é isso. Só não podemos ficar apenas nesse nível. Então, vamos prosseguir em conhecer a Deus. Por isso que ele disse, prossigamos. Vamos prosseguir cada vez mais, buscando cada vez mais conhecer o Senhor, interagindo mais com os irmãos e lendo mais a palavra, com certeza, acima de tudo. Então, o cristão maduro é aquele que conhece a Cristo, tem intimidade com Ele, obedece ao Senhor, serve a Ele e aos necessitados e também aplica a sua palavra na vida diária. Então, o cristão maduro é esse. Será que eu me encaixo nesse daí? Eu conheço a Cristo? Não totalmente, porque nunca poderei conhecê-lo totalmente. Tem intimidade com Ele? Eu busco a Ele e eu encontro resposta dEle? Eu obedeço ao Senhor? Eu sirvo a Ele com alegria e não por obrigação? E também aos necessitados que batem à minha porta ou que eu encontro no meu dia a dia?
ou no meu conhecimento. E, por último, eu tenho que aplicar a palavra dele na minha vida. Então, aí eu estarei sendo o que dizem ser um cristão maduro. E no versículo 3, então, o apelo do apóstolo Paulo termina com uma frase de rendição a Deus, como já ouvimos o irmão Carlos comentar hoje. Se Deus nos permitir, que é o que ele diz no versículo 3. Se Deus nos permitir, então, se Deus quiser e ele nos permitir, estaremos aqui no próximo domingo. Então, isso é o quê? É uma frase que diz que nós somos dependentes inteiramente de Deus. Então, a maturidade espiritual não é alcançada apenas por nossos esforços. Eu tenho que me esforçar, com certeza, claro. Eu tenho que procurar ler a palavra, ouvir a palavra, conversar com os irmãos sobre a palavra. Sim. Então, isso faz parte do meu esforço. Porque, como digo eu, não vou ficar sentado na rede tomando água de coco e esperar que a palavra entre na minha cabeça. De forma nenhuma. Então, reconhecer que dependemos totalmente da graça, então, aplicar os nossos esforços, sim. Reconhecer que nós dependemos totalmente da graça de Deus e da permissão divina para crescer. É Ele que permite. Então, eu tenho que fazer a minha parte no processo, buscar. E Ele fará, com certeza, a parte que a palavra de Deus nos ensina, como promessas de Deus para a nossa vida. Então, Deus é quem nos dá o desejo e nos capacita para crescer na fé e amadurecer corretamente. Então, é Deus quem nos dá a fé. Nós chegamos até o Senhor Jesus e aquele que tem o Espírito Santo, ele tem o arrependimento. O arrependimento não vem de nós mesmos. Não é esse arrependimento que eu tenho de eu matei uma pessoa, estou arrependida. Arrependido. Então, esse é outro arrependimento. O arrependimento que vem do Senhor, esse é autêntico. Esse daí é justo, santo e bom. E é esse que nos leva à salvação. Então, Deus é quem nos dá esse desejo. Não brota de nós mesmos. Coisa que não presta vem de mim mesmo. De todos nós, até do menininho pequeno, é só coisa que não presta, porque é da natureza humana. Por isso que temos que ensinar ele os caminhos do Senhor. Então, eu preciso ter esse desejo no coração e ele também tem que nos acrescentar a fé, crescer na fé. Cada vez mais eu vou confiar no Senhor, porque ele me abençoou no pouco e abençoou eu sendo ainda imaturo, mas eu vou continuar buscando ao Senhor e ele vai continuar a me abençoar. Como resumo desse texto, você tem consumido apenas o leite da palavra ou tem buscado o alimento sólido que a palavra de Deus nos dá para crescer na fé e amadurecer corretamente? O que eu estou fazendo e você e cada um de nós? Vamos continuar consumindo leite? Sim, mas não parar no consumo do leite apenas. O consumo do leite é o básico da palavra de Deus e nós temos que retornar à nossa mente para não se esquecer. E nós devemos o quê? Avançar para ter uma maturidade espiritual, não ficando apenas no básico da doutrina. É isso que ele pede, o que ele ensina. E também vamos procurar crescer no conhecimento do Senhor e avançar para a perfeição. Nos esforçar e perseverar. Esforçar e perseverar, ou seja, permanecer, para que não venhamos a desfalecer nos nossos ânimos. E não abandonar e, como muitos, negar a nossa fé no nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, é importante isso, não desfalecer na fé. Veio a dificuldade, agora não vou mais na igreja, não vou mais participar daquele culto, eu não vou mais... Não é isso. O Senhor não está ali para responder a minha súplica quando eu quero, é quando Ele quer. E eu tenho que aguardar, como falou a irmã Leia, aos seus
familiar. Aguarda no Senhor. E continuamos aguardando no Senhor. Desde que eu conheço a Cristo, algumas décadas estão dizendo: o Senhor Jesus está voltando, o Senhor Jesus está voltando. Sim, ele está voltando, mas é o tempo determinado por ele. Então, alguns pensavam que Jesus ia voltar na virada do ano 2000, e 2000 não ia passar. E já estamos em 2026. Então, e também não se esquecer de depender totalmente da graça de Deus, porque pela graça sois salvos e tudo vem do Senhor. Amém? Então vamos aqui, nesses poucos minutos que temos, participar da Santa Ceia do Senhor. Cada irmão, cada irmã possa participar da Santa Ceia do Senhor, reconhecendo o que significa para cada um de nós. O nosso texto da Palavra de Deus é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 26, que nós conhecemos, mas eu devo ler. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26, para quem quiser e puder acompanhar com a sua Bíblia. Assim está escrito. Então, é o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da ilha de Corinto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E dos versículos seguintes, então, ele faz algumas advertências para aqueles que não discernem o corpo de Cristo. Então, devemos nos lembrar dos versículos seguintes até o 29, mas que é importante para todos nós. Então, cada irmão, cada irmã possa julgar-se a si mesmo e, assim, comer desse pão e beber desse cálice aonde estiverem, quer seja no dia futuro, quer seja neste momento, neste dia, juntamente conosco. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele possa nos abençoar. Ó soberano e amado Pai, este dia das Tuas bênçãos, da Tua Palavra Santa, e que queremos conhecer mais de Ti, Senhor meu Deus, progredir no conhecimento da salvação, progredir no conhecimento da vida eterna e ter a nossa fé acrescida e aumentada. Por isso, nós participamos neste momento desta Santa Ceia do Senhor, que é para nós motivo de alegria e que nos concede o Senhor o Teu Espírito Santo para crescermos mais na fé e estarmos reunidos junto de Ti, ó Deus e Pai. Por isso, ó Senhor, aceita a cada um desses Teus filhos que vão participar neste momento, como um ato de obediência à Tua Palavra Santa, santificando, abençoando, guardando e protegendo o Pai, no santo e precioso nome de Cristo Jesus. E, acima de tudo, lavando, purificando e perdoando todos os nossos pecados, porque é pelo sacrifício vivo de Cristo Jesus e pelo Teu sangue derramado na rua de cruz. No nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nós Te agradecemos e Te pedimos a Tua presença santa nesta reunião. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos amados, vamos tomar o nosso pão. Aqui está um pedaço do nosso pão. É mamico. Está o pão. E vamos aqui ao versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Aqui está o pão em nossas mãos, representando o corpo de Cristo. Para nós que não o vimos pessoalmente, mas que cremos. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Para não nos esquecer, para nos lembrarmos e para ensinarmos aos nossos jovens
nós participamos deste pão, que para nós representa o corpo santo de Cristo Jesus, crucificado naquela rua de cruz. Ó Senhor Deus e Pai, a cada um desses teus servos, que nesse momento possuem um pedaço de pão nas mãos, ó Senhor, que o Senhor esteja abençoando, guardando, protegendo e concedendo esta graça maravilhosa da tua salvação continuamente, confirmando o Senhor Jesus e Pai no nosso coração e na nossa mente, que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. Por misericórdia, aceita, ó Deus e Pai, a cada um desses teus filhos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Juntos participamos e louvamos ao Senhor com o hino 301, Venceá. Primeira parte. Irmã Meco, 1, 2, 3. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém? Então, semelhantemente, versículo 25, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Uma nova aliança, uma aliança eterna, uma aliança perpétua, uma aliança completa, uma aliança perfeita, que não necessita de nada e absolutamente nada que possa ser acrescentado, nem retirado. Então, este é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, neste momento, nós bebemos em memória do sacrifício de Cristo Jesus. Podemos beber em outra oportunidade este mesmo suco de uva, mas nesse momento nós o fazemos em memória de Cristo Jesus e em obediência a esta palavra. Ó Deus Santo, mais uma vez, em nossas mãos, temos a oportunidade de participar desse precioso sangue derramado na cruz do Calvário, em favor de homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações, em todos os tempos, em todas as épocas. Para Deus Pai, o Senhor Jesus nos comprou. E somos gratos a Ti por este privilégio de podermos participarmos neste momento. No nome de Cristo Jesus, te pedimos o Teu perdão, a Tua graça e a Tua misericórdia. E em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Participamos juntos dos nossos irmãos. Pela graça do Senhor que nos dá essa oportunidade. Somos gratos a Ti, ó Pai. Alegra o coração de cada um desses Teus filhos e ser conosco por amor em Cristo Jesus. Louvamos ao Senhor com a segunda estrofe apenas. Quem sedento se achar. 1, 2, 3. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Ó soberano e amado Salvador, que a Tua palavra permaneça em cada um desses corações e que possamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até sermos varão perfeito, segundo a Tua grande e infinita graça que habita em cada um desses corações. No nome do Senhor Jesus, estende as Tuas bênçãos à nossa nação, aonde estiverem os Teus filhos, Senhor, meu Deus e Pai. Que cada dirigente possa ser por Ti abençoado para que tenhamos paz,
Abençoa, Senhor meu Deus, este dia que se inicia para esses irmãos que estão iniciando um dia. Que possam estar na tua presença santa e que o Senhor esteja segurando em nossas mãos para que possamos prosseguir para o crescimento e a edificação na tua palavra e levar a tua palavra a outros. E é no nome santo de Cristo Jesus, teu Filho amado, que nós te agradecemos e te pedimos a tua santa presença. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a consolação no Espírito Santo permaneça com todos nós, desde agora e para sempre. Amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e guarde no precioso santo nome de Cristo Jesus. Querendo Deus, estaremos aqui reunidos no próximo domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém.